Olá, pessoal. Bom dia, boa tarde ou boa noite. Eu me chamo Bárbara Fialho, eu sou psicóloga clínica e esse é o primeiro vídeo do nosso canal, o primeiro de muitos que virão aí. E nesse espaço eu quero dividir com vocês um pouquinho da psicologia, um pouquinho da clínica, né? Discutir algumas questões de transtornos, discutir a abordagem que eu trabalho, que é a terapia cognitivo-comportamental, né? E eu quero pelo menos a princípio, focar muito mais numa questão que é a psicologia e a religiosidade, né? Então, como que essa relação, ela se dá, né? Como que ela pode ser muito bacana, né? Se a gente for pensar não em religiosidade, mas em espiritualidade, né? Que são conceitos aí diferentes. Como que essa relação pode ser muito boa, né? E é isso, eu quero te convidar, já curte o vídeo, né? Já compartilha, já se inscreve no canal, né? Vamos lá. E pra gente poder começar, eu queria discutir com vocês, né? Uma situação, né, em que é muito delicada, né, que quando a gente fala do contexto da psicologia dentro do evangelho, né? A gente vai falar especificamente do contexto evangélico, porque é o contexto que eu tenho, de alguma forma, propriedade para falar sobre isso, né? Mas, claro que a gente pode levar aí para muitos outros contextos, né? A gente pode pensar muitas outras áreas a partir do que você for percebendo com você, do que você for identificando aí. O objetivo desse canal e desses vídeos vai ser sempre ajudar você que está vivenciando algum transtorno, né? E aí tem dificuldade de lidar com esse transtorno pelo contexto que você está inserido, né? Então, por exemplo, se a gente for falar de um paciente depressivo, a gente sabe que existem inúmeras falas no sentido de que depressão é falta de Deus, de que depressão é frescura e tudo mais, né? Mas o que a gente quer conversar aqui? A gente quer falar que a gente pode começar a seguir por um outro caminho, a gente pode ir num outro ritmo, né? A igreja, ela tem uma função extremamente importante, né? A espiritualidade, até de maneira geral, ela tem uma função extremamente importante na vida do indivíduo, né? Por vezes, ela vai segurar a barra daquele indivíduo. Então, por exemplo, um paciente que tenha um transtorno depressivo, né? E aí ele já está num estágio aí, num grau em que ideações suicidas aparecem, né? Aí esse paciente, ele consegue pensar duas vezes, né, antes de cometer o suicídio, por exemplo, porque ele acredita, né, que Deus não quer isso para a vida dele, né, que Deus tem outras alternativas e tudo mais. Então, vai ter um fator muito protetivo a espiritualidade nesse aspecto, né? Mas a gente também precisa pensar em um outro âmbito, um outro aspecto, né? Que quando a gente vai falar muito mais aí de religiosidade, de padrões religiosos que dificultam a vida desse indivíduo, né? Então, vamos lá. Digamos que eu nasci num contexto evangélico ou fui inserido nele depois de um período de tempo e desenvolvo aí um quadro depressivo, né? O que vai acontecer? Eu sou inserida nesse contexto acreditando que depressão é falta de Deus, né? Que depressão é falta de oração, que depressão só tem depressão quem não jejua, quem não ora, quem não lê a Bíblia, tá? Tô inserido nesse ambiente, mas estou vivenciando um quadro depressivo, tá? E aí eu vou ter alterações no meu humor, né? O meu cérebro ele vai começar a funcionar de uma outra maneira. Então, o que eu quero que você entenda? Tristeza comum,
é uma coisa. Todos nós temos, né? Todos nós vivenciamos a tristeza em algum momento, né? Mas quando essa tristeza ela é recorrente, ela é profunda e ela vem acompanhada aí de outros sintomas que a gente vai trabalhar em um outro vídeo, né? Sintomas, sinais e sintomas da depressão. Aí a gente precisa estar atento. Aí a gente tem esse paciente, né? Que começa a observar que esses sintomas apareceram, né? Que ele não consegue mais fazer as coisas com o mesmo prazer, que tem tido uma tristeza aí profunda. Então, você tem vivenciado um quadro como esse. Mas aí, você vai se questionar. Meu Deus, né? Se eu aprendi que depressão é falta de Deus, né? Se eu aprendi que a depressão é algo assim que é fruto de uma falta de busca, né, em Deus, uma falta de oração, uma falta de leitura da Bíblia. Se eu aprendi que é dessa forma e eu tô vivenciando isso, eu vou entrar em choque agora, vou entrar em parafusos, né? Por que comigo? Por que tá acontecendo comigo? Então, eu não sou crente de verdade, por exemplo, né? E esses questionamentos começam a aparecer e dificultam o processo do paciente. Então, se a gente vai para uma clínica e o psicólogo ele consegue identificar isso junto com o paciente e ele, por exemplo, sugere um tratamento psiquiátrico, né? O paciente ele vai ter uma certa resistência, né? Ele vai ter uma certa resistência a iniciar, por exemplo, esse tratamento, né? Farmacológico, tá? E qual é a reflexão que a gente precisa fazer agora, né? Se esse contexto em que eu estou inserido, ele reforça esse tipo de comportamento. Então, se o indivíduo ele foi diagnosticado com uma depressão, com ansiedade, com transtorno bipolar, com o que quer que seja, e ele acredita que tudo isso é falta de Deus, ele não vai buscar, na verdade, o tratamento adequado, e esse sofrimento dele vai continuar e vai ser cada vez pior. E a gente pode ter aí um agravamento, né? A depressão, por exemplo, a gente tem os estágios, né, em que ela pode ser leve, pode ser moderada e também pode ser grave, né? E a gente pode atenuar esse sofrimento desse paciente. Então, né, enquanto igreja, enquanto contexto em que esse paciente está inserido, o que é que eu preciso fazer, né? Nós precisamos falar mais, né, de depressão, de ansiedade, de todos os transtornos. A gente precisa trazer muito mais esses assuntos aí para a roda. A gente precisa discutir, a gente precisa normalizar a depressão e a ansiedade para ajudar esse paciente, né, esse membro da igreja aí a sair desse contexto, tá? O que a gente não pode fazer continuar trazendo, reforçando, né, essa ideia de que, de fato, a pessoa está nesse nível de sofrimento porque ela buscou, porque ela não se esforçou o suficiente, né? Porque ela não tem buscado a Deus o suficiente. A gente não pode continuar reproduzindo, né, esse tipo de discurso que traz muito mais sofrimento para uma pessoa que está vivenciando um quadro depressivo, por exemplo, tá? A gente não pode continuar reproduzindo, né, esse tipo de informação, né? Porque isso não é verdade, tá? E aí, qual o caminho que a gente precisa fazer? A gente precisa começar a falar sobre essas questões, mas estar atentos acerca do motivo pelo qual nós estamos falando, tá? Então, eu vou falar sobre depressão, sobre ansiedade, vou buscar esse conhecimento. Com que finalidade, né? Será que a finalidade com que eu tenho buscado esse conhecimento é de ajudar as pessoas que estão ao meu redor, né? Ou é de me munir cada vez mais, né, de informações para dizer, ó, você tá vendo? É falta de Deus, né? Porque não é possível a pessoa estar num sofrimento como esse. Não é possível a pessoa estar querendo se matar, entendeu? Então, a gente busca o conhecimento, mas com a finalidade de julgar, de apontar, né? De colocar esse indivíduo num lugar ainda
mais escuro, mais sombrio, entende? Então, nós temos que começar a buscar conhecimento com a finalidade única de entender como está sendo o funcionamento daquela pessoa, para saber como vou poder ajudá-la, né? Então, eu preciso do conhecimento para dar suporte para ela, né? Para acolher, para entender e para, de fato, ajudar. Então, nós não podemos continuar replicando, esses comportamentos e essas falas que são muito cruéis com quem, de fato, está vivenciando um sofrimento psíquico, tá? Nós precisamos seguir no outro caminho, né? Então, esses vídeos, eles serão muito mais aqui para você que tem alguém que sofre, né, com um transtorno psicológico, para você que sofre com esse transtorno, né, mas tem estado numa situação em que você se confunde, em que você não consegue entender de fato o que está acontecendo, em que você o tempo todo se questiona. Então, para que existe o diagnóstico? O diagnóstico tem a finalidade de me ajudar a tratar aquilo que eu estou vivenciando. Então, se o diagnóstico ele aparece, é depressão, é ansiedade generalizada, né? É borderline, seja lá o que for, o diagnóstico vai aparecer para me ajudar a ir no X da questão e solucionar o problema. É só para isso, tá? Não é para estigmatizar, não é para causar mais sofrimento para você, muito pelo contrário, tá? Então, esse lugar aqui é exatamente para que você possa se sentir acolhido de alguma forma. E se você tá vendo, tem alguém aí que tá passando por um sofrimento desse nível e você não sabe como lidar, né? Esse vídeo também é para você conseguir ajudar essa pessoa, tá? Vamos fazer um caminho de volta, né? Vamos fazer um caminho de fato de mais amor, de mais acolhimento, né? Com aqueles que estão passando por um momento que já é muito difícil para eles, né? Ter que lidar com o transtorno por si só. E aí ter que lidar com um contexto que abusa, né, dessa pessoa, que deixa ela numa condição muito mais sofrida, não é bacana, né? Não é isso que a gente tem ansiado e não é isso que a gente tem, inclusive, pregado, né? Então, vem comigo, viu? Me ajude a construir, né, um novo momento aí em relação a transtornos psiquiátricos dentro do contexto evangélico, tá? Então, manda sua dúvida, curte o canal, se inscreve, né? Compartilha esse vídeo com uma pessoa que você sabe que tá precisando ouvir isso, né? E a gente vai, a partir de agora, começar a trabalhar muito mais essas questões. Esse lugar aqui é um lugar de amor, um lugar de acolhimento, um lugar de escuta sem julgamento. E eu quero você comigo, tá bom? Um grande beijo no coração e vamos lá.